Eu vou fazer uma vez na sequência. Estamos online já nos dois. Graças a Deus podemos mais uma vez nos encontrar e falar a respeito do amor de Deus. E hoje nós vamos, eu acho que falar um assunto que é muito importante, né? Que é a respeito da oração. Então vamos fazer uma oração para começar e assim nós louvamos depois. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos compreender a Tua palavra e andar nos Teus caminhos, fazer o que Tu queres no nosso viver. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos, mas que nós possamos confiar e acreditar cada vez mais na Tua palavra. Que nós possamos fazer ela verdadeira em nosso viver, colocar ela em prática verdadeiramente, Senhor, e assim nós possamos estar como Tu esteve aqui nessa terra, andando com os pés tranquilos, andando nos Teus caminhos, fazendo as Tuas vontades, andando nos Teus estatutos, olhando os Teus testemunhos e fazendo somente a Tua santa e maravilhosa vontade. Opera no culto dessa noite, que nós possamos louvar e bendizer a Teu santo nome e mostrar para as pessoas, Senhor, o quão maravilhoso Tu és, que é isso, é glorificar o Teu santo nome, é o que nós precisamos e queremos. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar? Faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu só me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em Ti. Mas o meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, Faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então me esconda no Teu coração, me alerte pra eu não resistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você está sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor, no Teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem.
sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Amém. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Graças a Deus. Como eu falei, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de oração. E essa primeira música que nós cantamos é muito... Se a gente conseguisse de verdade colocar em prática, né, fazer com que a palavra de Deus seja verdade na vida da gente e descobrir que tudo o que a gente precisa está em Deus, a nossa vida seria diferente. Nós viveríamos de uma forma diferente. O que eu quero compartilhar com vocês é começar um estudo, né, a respeito de orar
como Jesus orava, né? Então, aprender a orar com Jesus, aprendendo a orar com Jesus, né? Então, eu quero pegar o texto base em Mateus 6, do versículo 5 até o versículo 13. Só que eu não vou ler tudo, eu vou indo lendo e vamos conversando, né? Vamos conversando a respeito de cada versículo, nós vamos falando um pouquinho. Sem pressa nenhuma de terminar, se não terminar hoje, a gente termina semana que vem, na outra semana, a gente não tem pressa nenhuma. Então vamos começar. Mateus 6, versículos 5. Vamos começar então. Mateus 6, versículo 5. O versículo 5 diz para nós o seguinte, deixa eu só virar aqui. Mateus 6, no versículo 5, diz para nós assim, ó, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Vamos fazer mais uma oração? Fazer uma oração para nós, né? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Te agradecemos, Pai, por podermos estar aqui mais uma vez, Senhor, para aprender da Tua Palavra, para aprender daquilo que é para encher o nosso coração e a nossa mente do Teu amor e da Tua verdade. Te agradecemos por este momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, vamos tentar. Eu vou tentar falar mais calmo hoje, falar mais tranquilo, mais pausado, para a gente conseguir entender melhor, né? Que geralmente eu falo sempre correndo, né? Mas vamos... nós vimos não, né? Mas se a gente ler os versículos anteriores ali, ele está falando a respeito da esmola, né? Quando a gente for fazer alguma esmola, a mão direita não veja o que a mão esquerda faz. O que ele está falando é que a gente não deve trombetear. E um pouco mais adiante, depois ele vai falar a respeito do jejum, a mesma coisa, né? Então, e quando ele está falando aqui, quando ele entra a respeito de oração, vai cair na mesma coisa. A gente não deve chamar a atenção, é o que ele fala aqui, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas para ser visto pelos outros, ou seja, nós não podemos esmolar, né, no caso dar esmola, nós não podemos orar, nós não podemos jejuar para que os outros vejam, ou para nós aparecer, ou para nós receber qualquer tipo de recompensa, ou reconhecimento, ou ser elogiado, ou qualquer outro tipo de coisa. No momento que nós estamos fazendo qualquer tipo de coisa desse tipo, que é para nós aparecer, nós estamos fazendo de uma forma errada, não é? Então, é isso que essa palavra quer dizer para nós, que quando nós formos orar, nós temos que orar para Cristo, nós temos que orar para glorificar o nome de Deus, para fazer com que somente Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado por intermédio da glória, como foi cantado aqui nesse hino, que nós aprendamos que é a glória dele que nos importa, é a glória dele que importa, não importa nada que nós façamos, e tudo que nós façamos, que como diz João Batista, que suma o homem e Cristo apareça, que nós possamos fazer com que Cristo seja o centro das atenções da nossa vida, em qualquer forma que nós fizermos, ou seja, no momento que nós jejuarmos, ou no momento que nós for fazer esmola para alguém, for ajudar a vida de alguém, no momento que nós levantar a nossa voz em oração a Deus, que isso seja para a honra e para a glória de Deus, que suma totalmente o homem. A intenção dessa oração, do jejum, a intenção de todas as coisas tem que ser glorificação de Deus. Que nós deixamos Deus magnificente, que nós façamos com que Deus seja honrado por intermédio da nossa vida. Quando as pessoas olharem para nós, enxergar que nós somos servos do Deus Altíssimo de verdade. Ou seja, tudo que nós fizemos, nós estamos buscando para a glória de Deus. Tudo que nós, por aonde nós andarmos, né, como diz a palavra de Deus, quer comais, quer bebais, ou seja no falar, seja no agir, seja em qualquer tipo de coisa, tudo isso seja sempre para a honra e para a glória de Deus. Deus é o centro de todas as coisas. A nossa vida é cristocêntrica. A nossa vida é que Deus é o Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas. Eu sou totalmente dependente de Deus. Quando nós voltamos lá
no Mateus 5, que ele diz que bem-aventurado aqueles que sabem que são realmente pobres de espírito, ou seja, nós temos consciência que nós somos totalmente dependentes de Deus. E tudo que nós fizemos, nós buscamos a glória desse Deus magnificente. Tudo que nós fizemos, nós buscamos a glória desse Deus Todo-Poderoso, para que Ele seja engrandecido por intermédio de nossas vidas. E não só através das nossas vidas, mas que as pessoas que estão sendo ajudadas, que as pessoas, por exemplo, no caso da esmola, a pessoa que for ajudada na esmola, ela veja que nós estamos fazendo isso não para o reconhecimento próprio, mas para a glorificação de Deus. Nós temos que falar de Deus para as pessoas quando nós fizermos qualquer tipo de coisa. Quando nós ajudar alguém em algum lugar, nós temos que mostrar que isso que nós estamos fazendo não vem de nós, como Paulo diz, tudo que eu faço não é porque eu sou bonzinho, não, de forma alguma, mas tudo que eu faço é porque a graça de Deus está em mim. Eu acho que é Coríntios 10 que ele fala isso. Então todas as coisas que são feitas por mim operam em mim por causa que a graça de Deus operou em mim, porque um dia Ele me escolheu e me justificou e me glorificou, como nós falamos na semana passada. Então nós somos totalmente dependentes de Deus e principalmente nós vivemos para Deus. Nós não vivemos mais como fala lá em Gálatas, Paulo fala, mas Cristo vive na nossa vida, ou seja, tudo que nós fizermos, por exemplo, quando eu saio da minha casa para ir na empresa trabalhar, eu estou fazendo isso para a honra e para a glória de Deus. Quando eu vou na escola estudar, quando eu vou na faculdade, quando eu vou na igreja, quando eu vou em qualquer lugar que eu vou, quando eu abro a minha boca para falar de alguma coisa, ou até mesmo a respeito de Cristo, é sempre para a glória de Cristo. Nós não podemos de forma alguma fazer com que essa glória venha a nós, porque muitas vezes eu vejo pessoas... e nós vemos, por exemplo, principalmente dentro de igrejas, o pessoal do louvor, ele gosta muito de aparecer. Não que aparecer, que eu digo assim, que as pessoas olhem para ele e vejam eles como eu vejo as pessoas dizer, os levitas, né? São as pessoas que glorificam a Deus. Mas quando nós subimos lá para cima do púlpito, quer para louvar, quer para pregar, quer para dar um testemunho, quer para qualquer outra coisa, o homem tem que sumir. Nós temos que falar da grandeza de Deus e da glória e da magnificência de Deus. Nós temos que falar que Deus é todo-poderoso, que Ele deve ser glorificado. É sempre Ele, toda a honra e toda a glória tem que ser a Ele. Se qualquer coisa diferente disso, nós estamos agindo de uma forma errônea. Nós não estamos sendo cristãos verdadeiros, porque se nós fôssemos cristãos verdadeiros, nós abriríamos mão de todos os nossos desejos, nós abriríamos mãos de todas as nossas vontades e faria o que Deus quer na vida da gente. É como às vezes eu digo, sabe quando a gente pega um papelzinho para fazer a listinha de oração? A listinha de oração, né? Nós vamos fazer a listinha de oração, nós pegamos a listinha de oração e começamos a colocar o nome das pessoas, os nossos pedidos de oração, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro, e nós começamos a anotar tudo que nós queremos. Quando nós pegássemos o nosso caderno, ao invés de nós escrever alguma coisa, nós teríamos que pegar o caderno em branco e um papel e uma caneta e dar para Deus e dizer, Senhor, eu quero que Tu coloque aqui tudo que Tu quer que eu faça. Eu quero que Tu me mostre como é que Tu queres que eu haja. Eu quero que Tu me mostre o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que andar. É isso que nós devemos agir dessa forma. É isso que ele está falando aqui. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas que vão para as esquinas ou vão para dentro do templo orar em pé para aparecer. Não busque glória para si, mas busque toda a honra e toda a glória para Deus. Nós não devemos buscar glória diante dos outros. Nós não devemos, e principalmente, nós não devemos procurar glória para nós mesmos, que muitas vezes nós estamos querendo nos autoafirmar. Nós queremos mostrar que nós temos valor. Nós queremos mostrar
para nós mesmos que nós somos importantes, e nós não somos importantes. Deus é importante, é dessa forma que nós temos que agir. Nós temos que mostrar para as pessoas que a coisa mais importante na vida da gente não é a minha vida, não é a vida dos meus familiares, não é o meu trabalho, não é a minha escola, não é nada. É Deus que é a pessoa mais importante na minha vida. Toda vanglória, toda presunção, ela deve ser extirpada do nosso coração. Nós temos que tirar todo esse desejo que nós temos dentro do nosso coração de ser pessoas reconhecidas pelas pessoas porque nós fizemos o bem. Por isso que eu falei a semana passada, nós não devemos buscar ser pessoas melhores, nós não devemos buscar melhorar a nossa forma de agir, nós não devemos buscar fazer o bem para as pessoas, mas nós devemos buscar andar conforme Cristo andou, nós devemos buscar andar de acordo com a vontade de Deus, porque se nós fizermos isso, em consequência nós seremos pessoas melhores, nós faremos coisas melhores para os outros e as pessoas vão ver a glória de Deus na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Então nós temos que extirpar toda a vanglória, nós temos que extirpar toda a presunção que existe dentro do nosso coração e nos prostrar diante de Deus. Não é ajoelhar, entende? Que às vezes as pessoas dizem, nós temos que nos prostrar, daí a gente vai na igreja, vai lá, ajoelha, fica 5 minutos orando, falando com Deus. Não é isso. Nós temos que estar com o nosso coração quebrantado diante da presença de Deus. Nós temos que estar com a nossa vida, com o nosso rosto em terra, mostrando para Deus que nós somos totalmente dependentes dEle, que mostrando para Ele que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Rei. Nós precisamos fazer, não que Deus necessite, gente, é que às vezes a gente fica falando aqui que Deus, nós temos que honrar, nós temos que glorificar Deus. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, então eu estou vendo que esse Deus de vocês é um cara egocêntrico, né? Porque ele quer toda a honra, ele quer toda a glória, ele quer tudo para ele quer que nós deixamos a nossa vida de lado para viver as coisas que ele quer. Não é isso. É porque ele sabe que se nós colocarmos ele em primeiro lugar na nossa vida, nós viveremos uma vida tranquila, nós viveremos uma vida de mansidão, uma vida regrada, uma vida correta, porque no momento que nós tivermos qualquer outro objetivo na nossa vida, que não seja Deus como em primeiro lugar, nós vamos ter outros tipos de pensamento. Se nós queremos, por exemplo, eu quero ter uma casa boa, isso vai ficar em primeiro lugar na vida da gente, nós vamos fazer de tudo para conseguir aquela casa boa. Ou nós queremos ter uma conta grande, uma conta com bastante dinheiro no banco, nós vamos trabalhar para ganhar mais dinheiro, para conseguir arranjar mais dinheiro, e aí nós começamos a mudar o nosso pensamento, ou seja, a gente começa a passar por cima das pessoas, nós não vivemos mais uma vida amorosa, né? Uma vida de entrega para Deus. Por isso que Deus exige de nós que nós colocamos Ele em primeiro lugar, porque se nós colocarmos Ele em primeiro lugar na vida da gente, isso é o melhor para a nossa vida. Essa é a resposta para a nossa vida. Para nós vivermos uma vida melhor, nós precisamos ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Gente, vocês estão muito quietos, vamos falar, gente? Então, assim, o nosso coração deve ser um lugar de glória somente para Deus. Por mais que nós sejamos bons cantores, por mais que nós sejamos bons pregadores, por mais que nós sejamos bons trabalhadores, bom marido, ou qualquer outro tipo de coisa, isso tudo tem que ser, não ter valor na vida da gente, porque tudo isso nós fizemos, como fala lá, que tudo que nós façamos, da forma de pensar, a forma de agir, a forma de qualquer coisa que nós façamos, seja para a honra e para a glória de Deus. Porque assim nós vamos mostrar que a pessoa mais importante, a coisa mais importante no nosso viver é esse Deus maravilhoso. Nós temos que... É sobre essa ilustração que a oração está falando aqui, que Mateus está falando. É sobre essa ilustração, que nós colocarmos Deus como nosso único e suficiente Salvador. Que nós não podemos fazer com que a nossa vida seja mais importante
do que Deus, que o que nós fizemos é mais importante do que as coisas que nós façamos para Deus. Então, às vezes é complicado da gente conseguir explicar isso, porque é difícil hoje em dia, por exemplo, como é que eu vou abrir mão do meu trabalho, que me dá o pão de cada dia, para honrar a Deus? E aí nós vemos, isso eu falei também na semana passada, que quando nós vimos os apóstolos, quando eles largaram tudo para seguir a Cristo, todos os apóstolos, né? Mateus era cobrador de impostos, Pedro era pescador, e todos eles largaram os seus ofícios e seguiram a Deus. Ele disse para Pedro, deixa de ser pescador de peixe e venha ser pescador de homens. E Pedro largou tudo e foi para seguir a Cristo. E será que nós estamos dispostos a largar todos os nossos pensamentos, toda a nossa vida para andar em prol de Cristo? Eu não estou dizendo para ti agora pegar e largar o que tu está fazendo. Eu não estou dizendo para ti largar o emprego, largar qualquer tipo de coisa para seguir a Cristo. Não, eu estou dizendo para ti servir a Cristo na onde tu está. Eu estou dizendo para te servir a Cristo na escola onde tu estuda, na faculdade onde tu estuda, no trabalho aonde tu trabalha, no teu emprego, na rua onde tu está andando, no banco, em qualquer lugar que nós andarmos, nós temos que mostrar que Ele é o objetivo principal do nosso viver, que Deus é o Todo-Poderoso. Nós fazemos as outras coisas sim porque nós necessitamos. Nós somos seres humanos, nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos cuidar da nossa casa, nós precisamos de todas essas coisas, mas isso não pode ser o principal na vida da gente. Por isso que lá quando ele chega no 6, no versículo 33, ele diz que aquele que coloca em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas outras coisas serão acrescentadas, ou seja, Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia no nosso lar. Ele não vai deixar faltar o alimento sobre a nossa mesa. Ele não vai deixar faltar a roupa para que nós nos cobrir do frio e nem lugar para a gente morar. Ele vai nos dar isso. Mas nós temos que colocar isso em primeiro lugar na vida da gente. Nós temos que mostrar que isso é a coisa essencial. Essa é a realidade. A coisa essencial na vida da gente é Cristo. Nós temos que... Não é o repetir, sabe? Que às vezes a gente está dizendo, que parece assim, tu está te repetindo. Não, eu não estou me repetindo. Se bem que isso é uma forma excelente de aprendizado. Quando nós começamos a repetir para que as pessoas possam aprender, é uma forma boa, como eu falei, quando ele fala lá no início, né, no Mateus 6, ele começa a falar a respeito do jejum, dizendo que não é para aparecer, e agora ele fala a respeito da oração, que não é para aparecer, e daqui a pouco ele vai falar a respeito, da esmola, né, ele fala a respeito da esmola, depois ele fala a respeito da oração, e depois ele fala a respeito do jejum. Nada que nós fizermos isso, e essas são as três coisas primordiais na vida da gente. Nós temos que estar ajudando as pessoas, que é a esmola, nós temos que estar orando, que é estar na presença de Deus, e nós temos que estar jejuando, que é para estar dizendo para nós que Deus é mais importante do que nós mesmos. Isso eu acho muito importante quando a gente fala a respeito de jejum. Nós podemos seguir depois e estudar um pouco a respeito de jejum. Mas quando nós fizemos jejum, nós estamos dizendo para Deus que Ele é mais importante para nós do que até as nossas próprias necessidades físicas. Ou seja, tu está dizendo para Deus assim, Senhor, eu prefiro estar na tua presença do que estar me alimentando. Eu prefiro estar na tua presença do que satisfazendo as minhas necessidades fisiológicas. Tu é muito mais importante para mim do que o meu próprio corpo. É isso que ele quer dizer quando ele está falando que nós devemos sempre honrar a Deus. Então, nós vendo que todas essas coisas são dessa forma, a oração não é diferente. Todo o intuito da nossa oração tem que ser para honrar e glorificar o nome de Deus, e jamais para que nós possamos aparecer. Então é isso que esse versículo quer dizer para nós, que nós não podemos aparecer. E principalmente, que no fim do versículo ele diz que todo aquele que... Vamos pegar o fim do versículo que diz assim... E eles já receberam a recompensa. Todas essas pessoas que fizeram para receber glória,
Todas as pessoas que fizeram para receber honra, e isso é verdade que ele diz, eles já receberam. Então, muitas vezes, quando nós oramos para Deus lá na igreja, vamos dizer, levanta lá e faz uma oração para que as pessoas vejam, para a gente aparecer, ou quando a gente vai para as praças públicas falar a respeito do Evangelho e grita, e isso é para nossa honra e glória, nós vamos receber já aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz para nós que todos nós, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e receberemos o que nós fizemos de bem ou de mal aqui nessa terra. Mas nós já recebemos aqui, já de imediato, no momento que nós começamos a fazer as coisas para Deus ou para nós começamos a receber a recompensa já. Então, a gente vê, por exemplo, hoje igrejas, que eu costumo sempre falar, tu vai numa igreja que fala a respeito da palavra de Deus, essa igreja está sempre vazia. Tu vai numa igreja que está pregando o evangelho verdadeiro, puro e cristalino, tem 5, 6 pessoas lá. Agora tu vai numa igreja que está pregando a respeito da teologia da prosperidade, ou culto de cura e libertação, não sei o que, e vários outros tipos de coisas, essas igrejas estão cheias. E as pessoas que estão indo lá para a prosperidade, elas vão até receber essa prosperidade. Essas pessoas que estão indo para a igreja para conseguir cura, essas pessoas que estão indo para a igreja para receber revelação, essas pessoas que estão indo para a igreja para receber bênçãos, elas vão receber, é isso que essa palavra está dizendo. Então quando nós orarmos, se for para nossa honra, se for para nós aparecer, nós vamos receber a recompensa aqui. O que tu quer? Tu queres receber a recompensa aqui na terra? Então faz coisas temporais. Agora, se tu quer receber as coisas lá de Deus, tu quer receber que Deus, as bênçãos de Deus de verdade, de um dia tu poder estar sentado na mesa junto com Cristo, junto com Deus, junto com os apóstolos, aí tu faz as coisas do alto. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui. Então, no momento que nós buscamos a palavra de Deus para recebermos alguma coisa temporal, nós vamos receber essas bênçãos temporais aqui na terra. Deus é fiel para nos dar aquilo ao qual nós estamos clamando a Ele. Então o que nós estamos fazendo? O que tem sido o objeto de culto do nosso ser? Quando nós elevamos o nosso louvor a Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos engrandecendo a esse Deus ou nós estamos querendo engrandecer a nós mesmos? Quando nós estamos levando a palavra de Deus para alguém, nós estamos falando para que as pessoas nos reconheçam como ótimo pregador, como a gente vê uma vez, eu falei que uma pessoa me convidou para ir numa igreja porque o príncipe dos pregadores estariam lá. Ou seja, gente, a gente está dando honra e glória para homens, e não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que louvar a Deus, nós temos que engrandecer a Deus, nós temos que fazer com que Deus seja engrandecido na nossa vida em todos os momentos. É isso que fala esse versículo. As pessoas que desejam aparecer, as pessoas que desejam glória para si mesmo, perante os outros, elas vão receber a glória dos homens aqui, nunca vai receber a glória de Deus, entende? Aí tu vê, muitas vezes, eu vejo pastores aí, que são venerados, tu vê na internet aí, pastores que são venerados, que são adorados, pastores que tu coloca muitas vezes, ou cantores, né? Amanhã vai estar em tal igreja o fulano de tal pregando, aquela igreja enche. Amanhã vai estar tal pessoa lá na igreja pregando a palavra de Deus, e as pessoas, e pior é que não é nem a palavra de Deus que essas pessoas estão pregando, porque se a pessoa realmente pregar a palavra de Deus, não teria problema de nós sair de nossas casas para ir lá ouvir o que o servo de Deus está pregando de verdade. O problema é que a maioria das vezes nós vemos o que estava escrito lá em Mateus 7, 12, que são lobos, são pessoas que falam a respeito dos desejos próprios, pessoas que falam a respeito de coisas de homens e não coisas de Deus, e infelizmente é isso que as pessoas hoje em dia estão procurando. As pessoas estão procurando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As pessoas estão procurando mais ser reconhecida pelos outros do que ser reconhecida por Deus.
Eles amam mais, isso fala em João, no capítulo 11, no versículo 43. Eles amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. O que nós temos buscado para a nossa vida? Nós temos procurado receber a honra dos homens ou nós temos procurado receber a glória de Deus na nossa vida? É isso que eu gostaria que ficasse frisado no nosso pensamento hoje. O que nós estamos buscando? Nós estamos procurando o reconhecimento das pessoas na nossa vida? Nós estamos procurando ver se as pessoas nos reconhecem como líderes espirituais ou como pessoas boas? Ah, aquele cara é um cara legal, é um cara que faz as coisas corretas, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa boa. Ou quando as pessoas falam de nós, elas falam de nós assim, ah, o fulano de tal, aquele cara é um servo de Deus. Isso nós vemos quando uns servos de Deus estão andando na rua e estão falando a respeito da palavra de Deus e o Satanás pergunta para eles assim, quem é teu Deus? E eles dizem, meu Deus é o Deus de Paulo. Esse cara, o Deus de Paulo eu conheço, o teu Deus não. Quem tem sido o nosso Deus de verdade? Será que o nosso Deus tem sido o Deus que foi o Deus de Paulo? Será que o nosso Deus é o Deus de Isaac, Abraão, Jacó? Será que o nosso Deus é esse realmente? Será que a nossa vida tem mostrado para as pessoas a magnitude de Deus no nosso viver? Será que nós temos refletido o poder de Deus na nossa vida? Eu não estou dizendo aqui da gente estar refletindo o poder de Deus, aquilo que os apóstolos faziam, que a palavra de Deus diz que os apóstolos andavam e aonde a sombra tocava, eles curavam os enfermos. Não é isso que eu estou dizendo, que nós vamos fazer sinais e maravilhas. Não, não é isso. Eu estou falando que a nossa vida mostre para as pessoas que Deus modificou o nosso viver. Quando as pessoas olharem para nós, eu me criei lá em Porto Alegre. E as pessoas que me conhecem lá em Porto Alegre, elas sabem bem como é que eu era. Nunca mais eles me viram, nunca mais essas pessoas me viram, porque eu nunca mais fui lá para aquele lugar. Mas eu garanto que se eu chegar hoje lá, eles não vão mais me conhecer. Uma porque a idade chegou e eu já não sou mais, não sou mais o mesmo, né? Tenho que estar usando óculos, estar usando um monte de coisa, o cabelo já está pouco, a barba está branca, eu mudei fisionomicamente, mas principalmente a minha vida, principalmente o eu interior se transformou. Aqui, eu quero que hoje, aqui por exemplo, nós temos na live a mãe e tem a Dilce aqui, eu acho que foram as únicas duas pessoas que me conheceram como eu era, e hoje eu já não sou mais aquela pessoa. Aquela pessoa morreu lá há muitos anos atrás. Eu não faço mais as coisas que eu fazia. Eu não ajo mais conforme eu agia. Por quê? Porque aquilo era horrível. Por isso que quando alguém me convida para ir a algum lugar, para falar a respeito, eu gostaria que tu viesse em tal lugar para te dar um testemunho da tua vida. Eu não quero dar testemunho da minha vida. Mas a tua vida se transformou, mas não foi eu quem transformou a minha vida, foi Deus. Eu preciso falar de Deus. Eu não preciso falar das maravilhas que Ele fez na minha vida. Eu tenho que falar das maravilhas que Deus é. Eu tenho que falar das maravilhas que Deus tem preparada para a vida das pessoas. Eu tenho que falar das maravilhas, o principal, eu tenho que falar da maravilha da salvação. É isso que eu tenho que falar para as pessoas. Eu não tenho que falar da minha transformação, do meu viver. Antes eu era aquilo, eu era isso, eu era aquele outro. Não, isso não interessa o que eu era. O que interessa é o que eu sou hoje, que Deus transformou na minha vida. E nem isso eu quero que as pessoas vejam. E nem isso eu quero que as pessoas glorifiquem. Nem isso eu quero que as pessoas me honrem por causa disso. Mas eu quero que as pessoas honrem a Deus pelas coisas que Ele fez. É isso que eu quero que as pessoas façam. É isso que nós temos que colocar na nossa vida. Mostrar para as pessoas o quão maravilhoso Deus é. E o quanto Ele transforma a vida da gente. Se Ele transformou a minha vida, que era do jeito que era, eu não acredito que Ele não transforme a vida de qualquer um nesse mundo. A pior pessoa que existe na face da terra, esse Ele vai transformar. Como a gente fala muitas vezes, eu vejo,
quando a gente está falando a respeito lá da crucificação de Cristo, aí as pessoas comentam a respeito do ladrão da cruz. Eu não acredito que ele era ladrão, entende? Porque a palavra de Deus diz para nós, e a história diz para nós, que as pessoas que eram crucificadas eram pessoas da pior estirpe, eram pessoas terríveis, porque essa era a pior morte que existia. Eles eram colocados num monte para que as pessoas de toda a cidade enxergassem eles. Eles eram expostos publicamente, nus, para morrer ali, ficar 3, 4, 5 dias ali mortos. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que no final eles crucificavam as pessoas na sexta-feira, e as pessoas ficavam lá expostas sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, até eles morrerem. Eles morriam porque o sangue descia para as partes inferiores, e isso dava gangrena. Eles começavam a apodrecer, eles começavam a morrer do final dos membros para cima, e iam morrendo aos poucos. Isso era uma morte dolorida, e as pessoas olhavam e viam, e eram pessoas que era bandido da pior estirpe. É isso que eu quero que vocês entendam. Então não era o ladrão da cruz, aquele cara era um criminoso muito grande, era um criminoso terrível, essa pessoa que estava lá junto com Cristo. Tanto um quanto o outro, os dois que estavam do lado de Cristo, os dois eram bandidos muito perigosos, bandidos que eram condenados à morte. Então não era uma coisa qualquer que eles estavam lá. E naquele dia o bandido, o rapaz esse que estava do lado de Cristo, ele pediu para Cristo e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E ele disse: hoje ainda estará comigo no paraíso. E depois disso ele pega, e quando o outro começa a rir, diz: não é Deus? Se tu é Deus, tira nós sai da cruz e tira nós também, mostra o teu poder. E aí o outro lá, e esse que se converteu, diz assim: cara, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não fez nada, ele está aqui por culpa do Estado, por culpa do desejo das pessoas. E é isso que a palavra quer dizer para nós. Ou seja, no momento que esse ladrão, que era uma pessoa da pior estirpe, ela reconhece Cristo como Salvador, ela defende Cristo e fala de Cristo para o outro, dizendo assim: cara, ele não é pecador, ele é santo, ele é todo poderoso, ele já me deu a salvação e ele quer dar a salvação para ti também. Ele prega o Evangelho. Isso é o Evangelho, isso é glorificar a Deus. É no momento que ou as pessoas às vezes dizem assim: o cara lá da cruz, ele recebeu Cristo no último momento da vida dele. Não, ele recebeu Cristo no único momento que ele ouviu Cristo falar. Ele colocou Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele. E nós temos ouvido falar da palavra de Deus todos os dias. Nós temos ouvido pelo menos as pessoas que têm ouvido essa live, as pessoas que têm estado conosco aqui nessa casa de oração, são pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus verdadeira, são pessoas que estão ouvindo coisas, a palavra cristalina de Deus. Elas não estão ouvindo palavra diluída, elas não estão ouvindo propósitos humanos, elas não estão ouvindo coisas que sejam para a honra e para a glória de seres humanos, mas não, elas estão ouvindo coisas que é para a honra e para a glória de Deus. E é isso que é importante no nosso viver. Nós temos que mostrar para as pessoas o quão poderoso Deus é, o quão poderoso Deus faz, o quão poderoso Deus é e pode fazer na nossa vida. É isso que ele está falando nesse momento. Então, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que vão para as esquinas, ou dentro do templo ele se levante para se mostrar, mas sejam pessoas diferentes, sejam pessoas que honrem e glorifiquem a Deus. Que aí entra o próximo versículo, versículo 6, né, que diz assim, ó: mas você, quando orar, vá para o teu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. Ore para o seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê, você faz isso em segredo, ele vai te recompensar.
Então, quando ele está dizendo para ti, entra nos teus aposentos, entra no teu quarto, ora em secreto, ele não está, eu quero que vocês entendam que aqui ele está falando em primeiro lugar, não seja como os hipócritas que oram em praça pública, não seja como os hipócritas que oram dentro do templo em pé, mas quando tu orar, entra no teu quarto, entra nos teus aposentos, e em secreto tu ora ao teu Deus. Então Deus está dizendo para nós que a oração em público é errada, que nós não devemos orar em público, né? Não é de forma alguma isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós que se nós quisermos, e nós... vamos voltar lá no versículo anterior. Se nós quisermos sair de nossas casas e ir lá para a praça pública falar a respeito da palavra de Deus, e nós quisermos publicamente orar e engrandecer ao nome de Deus, ou dentro da igreja nós levantarmos e falar e levantar nossa voz em oração, não é proibido que nós façamos isso. O que nós não podemos fazer é como os hipócritas, para aparecer. O que nós não podemos é fazer como esse tipo de pessoa que querem se mostrar ou querem trombetear. É isso que ele está falando. Ele está falando para nós. Ele não está proibindo que nós possamos fazer orações em reunião de oração. Senão, já pensou, ele teria escrito na Bíblia lá... não façais reunião de oração nas igrejas. Não é isso que ele está dizendo, não é isso que ele está dizendo para nós. Ele está dizendo para nós que quando nós formos orarmos em conjunto, ou quando a gente nós vemos às vezes os cristãos se juntar e ir para o monte orar, isso eu acho bom, eu acho legal a gente fazer, mas não o fato de sair daqui, vou lá em cima do monte orar, porque em cima do monte eu estou mais perto do céu, Deus vai me ouvir. Gente, pelo amor de Deus, isso é infantilidade pensar dessa forma. Porque o que ele está dizendo para nós que quando nós saímos, que eu quero que vocês entendam agora, eu quero falar a respeito de entrar no quarto, né? Quando eu saio para ir fazer uma oração lá em cima do monte, ou seja, eu não moro no monte em primeiro lugar, eu moro aqui embaixo do monte. Para eu sair daqui e para eu ir lá, eu vou levar pelo menos uns 15, 20 minutos para chegar no topo do monte. Então, eu vou estar fazendo uma preparação, eu vou estar fazendo uma forma que eu já vou estar me preparando. Cara, eu estou saindo daqui agora para eu ir lá para o monte orar, então eu vou ter 15 minutos de pensamento naquilo que eu vou fazer. Eu vou estar saindo dessa terra para poder chegar na presença de Deus. Eu vou estar numa preparação. Então quando ele diz, quando tu for orar, tu entra no teu quarto e em secreto, o que ele está querendo dizer para ti é quando tu sair de dentro do lugar da onde tu está para ir lá para o teu quarto, ou para ir para o banheiro, ou para ir para onde tu quiser ir orar, ou tu sair para a rua, ou tu ir para cima do monte, é que tu faça uma preparação. Ou seja, tu precisa sair da tua vida, tu precisa sair do teu entendimento, tu precisa sair do que tu está fazendo, tu precisa deixar isso que tu está fazendo para viver aquele momento em especial com Deus. Tu tem que te preparar para estar na presença de Deus, tu tem que te preparar psicologicamente, espiritualmente na presença de Deus. Mas sabe o que nós fizemos? Nós saímos muitas vezes das coisas que nós estamos fazendo, entramos no nosso quarto, nos ajoelhamos e fizemos uma ladainha. Depois nós vamos ouvir ali um pouquinho mais, daqui a pouco dizer assim, não usei de vã repetição, mas isso já não vai dar tempo da gente chegar nisso hoje. Mas não é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque nós vamos para lá e nós desandamos. Pai, nós... Sabe o que tu falou? Tu não falou nada. Deus não ouviu nada porque tu não entrou na presença de Deus. Como é que nós vamos estar falando com Deus se nós nem nos achegamos na presença de Deus? Por exemplo, eu saio daqui para ir lá visitar minha mãe, que é em Porto Alegre. Eu me preparo, eu arrumo eu boto gasolina no carro, eu boto o óleo, vejo se o óleo está normal, eu preparo os pneus, eu monto a mala. Me ajuda aí mais o que eu faço para ir para Porto Alegre? Me preparo, me boto perfume, tomo banho. Hã?
Então, cara, eu faço uma preparação toda e durante 6 horas daqui até Porto Alegre, nós vamos felizes porque nós vamos encontrar, eu vou encontrar com a minha mãe e faço uma preparação, e aí quando nós chegamos em Porto Alegre, nós estamos preparados para encontrar com a mãe, e aí nós nos alegramos junto, isso e aquilo, aquele outro. Olha, gente, eu estou falando isso para ir visitar minha mãe em Porto Alegre, agora para chegar na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, na presença do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, ou na presença do Criador de todas as coisas, na presença do grande eu sou. Eu não faço nada, eu não me preparo para nada, nem um louvor, nem uma palavra. A palavra de Deus diz para nós que quando nós formos orar, nós temos que pegar a Bíblia, nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos que orar a Deus, nós temos que clamar na presença de Deus para poder chegar na presença dele e falar com ele. Agora, sabe o que nós fizemos? Deus é um cara, sabe, pior que o gari, que a gente sai daqui de dentro e pede para o gari levar o lixo na rua. Sabe, é isso infelizmente que eu vejo, que nós estamos tratando Deus dessa forma. Se nós estivéssemos tratando Deus de uma forma correta, para nós chegar na presença de Deus, nós teríamos uma preparação, nós teríamos uma forma de entrar na presença de Deus tão grande, que nós entraríamos com, sabe, quando eu vejo que Pedro, quando Jesus olha para Pedro e Pedro chora lá por causa que negou a Cristo, e diz que Pedro chorou amargamente, ele se derramou na presença de Deus em clamor e pedindo para Deus perdão. E da mesma forma eu vejo que quando nós vamos orar a Deus, nós temos que estar dessa forma, em prantos, derramados diante da presença de Deus, mostrando a magnitude dele, engrandecendo a esse santo e maravilhoso nome. É o que nós lemos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a letra da música. Fala. Nós temos que nos humilhar e nos quebrantar diante de Deus, né? A música que a Cassie cantou, né? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Sabe, quando nós conseguimos descobrir que tudo que nós precisamos está em Cristo, quando nós descobrimos que tudo que existe, tudo que é bom está nele. Mas aí o versículo, a parte da música diz para nós assim: mas o meu coração é teimoso demais para admitir. Essa é uma pura realidade. Essa música é muito boa. Para falar bem a verdade, eu já ouvi essa música muitas vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção. Hoje e essa música me tocou, me machucou muito quando nós estávamos cantando. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. É isso que essa palavra quer dizer para nós. Aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz. Quando tu entrar no teu quarto, não é a gente levantar a voz para falar com Deus, não, de forma alguma. É nós nos prepararmos para ir na presença do Deus Todo-Poderoso. É nós nos prepararmos para ouvir a voz de Deus. É nós nos preparar para ouvir a voz dele no nosso ouvido, nos chamando, dizendo: meu filho. Sabe, é isso que a palavra de Deus quer dizer para nós, quando ele está dizendo: quando tu entrar no teu quarto, abandona toda a tua vida. Quando tu entrar no teu quarto, larga tudo que tu está fazendo. Não seja como os hipócritas de estar orando em praça pública para que a honra seja dada a eles, mas que tu possa estar te derramando na presença de Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Aquieta minha alma, eu quero ouvir a tua voz no meu ouvido, eu quero estar na tua presença, eu quero entrar nos teus átrios. É isso que ele quer dizer quando ele diz para a gente entrar. Quando tu for orar, entra no teu quarto, em secreto tu fala com teu Deus, ou seja, não mostra para as pessoas, que não queira se mostrar para as pessoas, mas te mostre para Deus, te declara para Deus, fala com Deus na presença dele, busca Deus de verdade. É isso que a palavra quer dizer para nós. Participe sim de reuniões, de orações. Não é porque que está falando, o que a palavra está dizendo para nós é para nós não ser como os hipócritas. Nós temos que propagar o nome de Deus e fazer com que Deus seja o principal
na nossa vida, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, sabe quando Ele diz eu sou? É isso que nós temos que colocar na nossa vida, que Deus seja de verdade no nosso viver. É isso, eu não quero, nós falamos aqui uns cultos atrás com a Josi, estava aqui conosco ainda, né? Que agora hoje ela não está por causa que ela ganhou bebê a semana passada. É isso, que quando nós estivermos na presença de Deus, nós possamos glorificar a esse Deus maravilhoso e que nós façamos força para estar na presença de Deus em todos os momentos da nossa vida, que nós façamos força para reconhecer que esse Deus é todo-poderoso, que nós, no lugar onde nós andarmos, que nós possamos propagar em praça pública esse Deus, mas para a honra e para a glória dele. Não, Josi, eu sei que tu está na live, que tu não está aqui presencialmente, né? Não está aqui sentadinha aqui. Mas a semana que vem, se Deus quiser, já vai poder estar, né? Vamos ver se que seja para a honra e para a glória de Deus. O que eu quero que vocês entendam, gente, é isso que a palavra quer dizer. Quando eu me propus a estudar com vocês esse como orar como Jesus, é isso que eu quero que vocês entendam, que nós possamos de verdade não ser como os hipócritas, mas orar como Cristo, que nós olhamos que Cristo orava sem cessar. Nós vemos quando Cristo subiu ao monte lá, nós vemos quando ele estava no Getsemane lá, que ele subiu ao monte, e a palavra de Deus diz para nós que ele saiu de perto dos discípulos e saiu a um tiro de pedra para fazer a oração. 1 hora depois ele volta e os discípulos estão dormindo. E aí ele sai para orar de novo, 1 hora depois ele volta. E aí ele sai de novo, 1 hora depois ele volta. Dormindo, todo mundo. E eles dormindo sempre, né? Mas não é disso que eu quero falar, eu quero orar como Jesus, né? Então que quando nós sairmos para estar na presença de Deus, o problema é que nós já saímos, né, para estar na presença de Deus, porque é aquela oração, a ladainha que nós vamos ver mais adiante, é aquela oraçãozinha de 2 minutos, 3 minutos, porque nós temos coisa mais importante para fazer. O que tem sido mais importante na vida da gente, Deus ou o alimento, né? Por causa que eu vejo que muitas vezes nós não temos tempo de buscar a Deus porque nós temos que fazer a comida, nós temos que fazer a janta. Tem a história do rapaz que foi para o culto e deixou a panela de feijão no fogo. Ele assim, vou deixar a panela de feijão no fogo, vou no culto, aí quando eu voltar o feijão já está pronto, né? E aí eu não perco tempo, vou aproveitar. E o culto prolongou um pouco lá, e o irmão estava no culto pensando no feijão. Meu Deus, o feijão vai queimar, meu Deus, o feijão vai queimar. Ou seja, ele chegou em casa, o feijão estava queimado, ele perdeu o culto e perdeu o feijão. Então, que nós não sejamos desse jeito. Quando nós entrarmos na presença de Deus, nós não tenhamos vontade de sair, nós não tenhamos pressa de sair, mas que nós possamos buscar cada vez mais na presença de Deus para estar junto com Ele, estar na presença dEle, junto com Ele. Então, quando você orar, não seja como os hipócritas, que seja para aparecer, que seja para se mostrar, mas seja como aquele cara que entrou no quarto e largou tudo de mão e foi viver aquele momento em especial com Deus, aquele momento bom com Deus. Mas isso nós vamos estudar semana que vem. Nós conseguimos estudar hoje só o Mateus 6,5. Aí a semana que vem nós vamos para o Mateus 6,6. Eu acredito que eu não vá levar cada dia um versículo aqui hoje. Foi muito emocionante, sinceramente, essa música me tocou demais e a respeito do assunto que nós estamos falando. É isso. E o que eu quero que vocês entendam, e a minha oração é que de verdade nós possamos aprender a orar, que nós vamos orar o Pai Nosso, né? Ele está falando a respeito disso, e daqui a pouco ele vai entrar no Pai Nosso, e aí eu vou explicar ponto por ponto como nós temos que agir diante da presença de Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês, eu não quero prolongar, o horário já chegou. Que nós possamos fazer a vontade de Deus de verdade, que nós possamos orar na presença de Deus, que nós possamos já, começando dessa semana, a nos preparar em oração, quando nós formos orar. Sabe, eu quero falar uma coisa para vocês, tem dias que eu não consigo dormir, que às vezes eu fico, como eu falei para vocês, eu estou com obra aqui na casa e a minha cabeça
fica a mil pensando na obra, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. E aí eu descobri um jeito de eu acalmar o meu coração, é orando. Então, às vezes, eu não consigo dormir, diz, quer saber de uma coisa, eu vou orar. Aí eu fico ali orando 5, 10 minutinhos e pego no sono, eu durmo. Aí, sabe, o melhor remédio para insônia. para insônia, para insônia. Oração. Melhor remédio para oração. Olha só, os apóstolos estavam lá com Cristo, eles começavam a orar e dormir. Orar ou ler a Bíblia, né? Os dois são remédio, um são remédio para... Cada um tem o seu jeito de agir, né? Eu, por exemplo, eu lendo eu não tenho sono, mas eu orando dá sono. Então, eu disse assim, cara, o meu jeito para dormir é quando eu tô com sono, quando eu não tô com sono, eu começo a orar. Eu oro até pegar no sono. Então, é isso. Aproveite a vida de vocês, orem a Deus em todos os momentos. Orem a Deus quando vai dormir, ora a Deus quando acordar, ora a Deus quando estiver almoçando, quando estiver trabalhando. Coloca a Deus em primeiro lugar na tua vida. Ore em praça pública, ore no banco, ore na igreja, ore na escola, ore aonde você estiver, desde que seja com o coração puro para engrandecer e glorificar o nome de Deus. E não seja para engrandecer e glorificar a vida de vocês. Então esse primeiro versículo que eu quero falar para vocês é isso. Não orem para que nem os hipócritas, mas ore como cristãos de verdade. Ore como pessoas que amam a Deus de verdade. Amém? Terça-feira nós estamos aqui novamente, falando a respeito do Salmo 119, ao versículo 51, eu acho. Se não me engano, é o versículo 51 que nós vamos estar aí, às 20 horas. Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos. Gabriel, faz uma oração para nós encerrar? Pai, mais uma vez te agradecemos pela chance e oportunidade que tivemos aqui de aprender mais de Ti, de conhecer-te mais. Que o Senhor coloque em nosso coração mais desejos e vontade de buscar a Ti, de conhecer a Ti, Pai querido. Entregamos essa semana que vai se iniciar em Tuas mãos e que o Senhor abençoe a cada um essa noite, Pai querido. É o que te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês até terça-feira, se Deus quiser. Amém.